Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com nossa série de programas, como se dizia antigamente, programetes, pequenos vídeos aí de poucos minutos, tratando de aspectos importantes aí do livro do Apocalipse. Nossa proposta é abarcar todo o livro nesses pequenos vídeos, destacando aí não só aquilo que é interessante no livro, mas que tem também aplicação para a nossa vida espiritual. E está de novo comigo aqui o meu amigo Felipe Lemos, que também é jornalista, e mantém um site muito interessante, muito bom. Com certeza você não vai se esquecer do nome do site, né? Porque é o nome da nossa série aqui também, é o nome do livro, na verdade, né? Apocalipse.com. Felipe, tudo bom com você? Fala um pouquinho do site aí para nós também. Tudo ótimo, Michel. Prazer estar com você. O Apocalipse.com é um site fantástico. Tem estudos bíblicos, tem lives, tem conteúdo nosso aqui, tem inclusive artigos escritos também, né? E em breve, né, já vou avisando, nós vamos ter uma série de Daniel, capítulo a capítulo lá também. É um curso avançado de Daniel que eu vou começar a fazer em breve aí. Orem por isso. E vai ser uma experiência bem interessante, uma jornada legal. Que bênção. Então, visite lá, apocalipse.com, fácil, hein? E compartilhe também, divulgue esses conteúdos. Bom, nós começamos aqui uma nova série, né, de 4 programas relacionados com o capítulo 4 do Apocalipse. Tudo que já fizemos aí dos capítulos anteriores, do 1 ao 3, e o primeiro dessa série do 4, estão aí disponíveis os vídeos em meu canal, na playlist Doses Apocalípticas. Então é só você lá conferir o que já foi gravado, né, e também compartilhar esses conteúdos, fazendo a Bíblia chegar, a palavra de Deus chegar mais longe, né, a mais pessoas. Felipe, no programa anterior, nós conversamos então sobre essa visão tremenda que João teve do trono de Deus. Entendemos também que, de certa forma, é Deus dizendo para o profeta: olha, eu sei que a situação está complicada, mas não se esqueça, eu estou no trono, eu governo, eu sou Deus, o Criador do universo. Com certeza essa visão lá no céu, né? João vê uma porta aberta no céu e deu muita coragem, disposição, esperança para prosseguir em sua missão, mesmo estando preso lá em Patmos, uma ilha rochosa, né, no meio do mar ali, do mar Egeu. Nós também mencionamos ali, de passagem, alguma coisa sobre o santuário. E faltou comentar um detalhe que eu quero retomar aqui, que são os 24 anciãos, né, aparecem ali. Na verdade, quando estudarmos assim mais detalhadamente o 4 e o 5, Apocalipse 4 e 5, veremos que há uma adoração universal, porque ali estão anjos, ali estão seres, né, nós vamos depois falar um pouquinho sobre isso também, seres criados e não da terra, e também há representantes da espécie humana no céu. Esses 24 anciãos, né, Felipe? Quem são essas pessoas que estão lá vestidas de linho, com coroas, né? Dá para a gente pensar assim, quem sabe, num pessoal que foi na frente como garantia? Sim, dá para acreditarmos sim. E alguém pode pensar assim, mas de onde? Por quê? Bom, vamos lá, né? Isso não é tão improvável e nós temos bastante evidências na Bíblia, algumas evidências, né? Quando Jesus morreu, muitas pessoas ressuscitaram. Quando Jesus ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram também, né? Foram testemunhas, né? Em Jerusalém. Foram testemunhas. Por que não imaginarmos que poderia haver seres humanos como primícias, né? Como garantia? Eu achei interessante esse termo que você usou, de que realmente a promessa final é de eternidade, é de vida eterna junto a Deus, ao Filho, junto ao trono da graça. Isso é muito interessante, porque esses 24 anciãos são vitoriosos, eles têm coroas de vitória, eles já passaram, de alguma maneira, pela experiência aqui e foram vitoriosos. Eles são adoradores de Deus, não há dúvida disso. Eles não estão em dúvida quanto a quem eles adoram. Eles não são espíritos invisíveis ou fantasmagóricos, porque eles têm consciência, eles adoram conscientemente, eles cantam, inclusive, e nesse cântico eles reconhecem o que aconteceu. Então eles têm uma memória da vitória, da graça. Então é muito interessante, porque há características bem fortes, e isso você tira do texto bíblico, tá? Não precisa nem fazer esforço imaginativo aí.
Basta você ler o texto e você vai ver essas características presentes aí. Então, os 24 anciãos podem, inclusive, envolver aí alguns personagens conhecidos e outros não conhecidos, né, Michel? Eu vou deixar para você que está nos acompanhando 2 textos para que você possa conferir isso que o Felipe acabou de descrever, né? Mateus 27, 50 a 53, que fala da ressurreição de alguns santos, né? Que testemunharam ali entre as pessoas em Jerusalém da ressurreição de Jesus. E temos também Efésios 4, verso 8. São textos que indicam, né? Que dão possíveis indicações de quem seriam esses 24 anciãos que, fora de dúvida, eram seres humanos. Então, nós temos ali no céu Enoque, Moisés, Elias e 24 seres humanos que foram na frente, como que dizendo assim para aqueles que ficaram: logo, logo vocês também vão se unir a nós. Eles foram como que, assim, indicando uma garantia de que a ressurreição é um fato e de que nós podemos também aspirar ao céu, né? Então aguardemos aí a grande ressurreição, aí sim, né, a ressurreição final, por ocasião da volta de Jesus, essa sim, vai trazer de volta todos os seres humanos que não foram ainda, né? Exceto aqueles poucos que estão lá no céu. Muito bem, dito isto, voltemos aqui, Felipe, à questão do santuário, né? Nós começamos a trabalhar um pouquinho esse conceito lá no primeiro vídeo aqui dessa série do capítulo 4, e sem sombra de dúvida, João ele vê uma porta aberta no céu, e ali ele adentra então o santuário, inclusive no santuário terrestre havia ali no Santíssimo a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus. E se João vê o trono de Deus no céu, obviamente ele está dentro do santuário. Agora, fala um pouquinho mais para a gente sobre esse conceito, Felipe, que ele vai voltar aqui nessa nossa série, porque, como eu disse no vídeo anterior, a doutrina do santuário perpassa todo o livro do Apocalipse, assim como também acontece com Daniel, e muito, né, de forma muito clara em Hebreus, nesse livro impressionante, atribuído também a Paulo. Fala um pouquinho mais sobre o santuário, Felipe, sobre essa realidade do santuário celestial. Deixa eu fazer um convite para que a pessoa que está nos assistindo faça uma avaliação até agora do que nós vimos. No capítulo 1, nós temos a identificação de Jesus de uma forma gloriosa. Certo? Aquela descrição maravilhosa de Jesus como um vencedor. Nos capítulos 2 e 3, nós temos a certeza de Jesus participando da história do seu povo, presente, dando vitória. E no capítulo 4, nós temos uma abertura de uma visão sobre a entronização de Jesus e a presença dele no santuário. Os capítulos 4 Isso nos indica algo. Oi? É bom lembrar que a gente tem um bloco aqui que são os capítulos 4 e 5, né? No 5, Jesus aparece ainda mais claramente nessa visão. Exato, exatamente. Então, tudo isso vai nos indicando o quê? Uma primeira coisa muito importante: o personagem principal é um Jesus vitorioso. Amém. Isso tem que ficar claro, porque está claro no livro. Em segundo ponto, o santuário aparece porque tem o elemento da graça oferecida e do acesso que nós temos à graça, ao trono de graça. Então, isso é muito interessante, Hebreus fala bastante disso, que nós temos acesso porque Deus se torna acessível, e ele se torna acessível por meio da graça salvadora de Cristo Jesus. Não por causa dos nossos méritos. Os seres que estão ali não estão pelos seus méritos próprios, eles foram remidos. E é interessante que Jesus vai aparecer cada vez mais, e no capítulo 5 isso é mais evidente ainda, como o Cordeiro. Por que ele é apresentado propositadamente nessa parte como Cordeiro? Porque o Cordeiro remete àquele que morreu em favor, aquele que foi sacrificado em prol, no caso aqui, da humanidade, para que ela pudesse ter perdão dos pecados e ter a salvação garantida. Então, a presença do santuário não é uma presença, digamos assim, ocasional. Não, ela tem um propósito. O Deus que inspirou o profeta João, o apóstolo João, a escrever isso, tinha uma intenção com isso. Então, é muito interessante porque nós temos esses elementos, e claro, dentro do santuário a gente poderia ir até mais além. Dentro do lugar santíssimo tem a Arca da Aliança. Então, a obediência está presente aí também. Porque a Arca da Aliança continha os mandamentos, as 2 tábuas dos mandamentos dentro. Isso também é referência bíblica. Então, quando a gente fala de santuário, a gente fala de tudo isso. É importante você que está estudando a Bíblia compreender a visão mais ampla, né, completa do assunto.
Aliás, Felipe, quando a gente fala em Arca da Aliança, a gente percebe muito bem essa interação entre graça e obediência, né? Justificação e santificação, porque se as tábuas estavam dentro da arca, mas também havia, se não, elas estavam, né, dentro da Arca da Aliança, a da terra era uma cópia da celestial, estão lá as tábuas originais da lei de Deus, a tampa que cobre a arca, né, ela é chamada propiciatório, uma tampa de ouro com 2 anjos esculpidos em cima. Então, propiciatório. Nos evangelhos, Jesus, e Paulo também se refere a isso, Paulo se refere a Jesus como a propiciação pelos nossos pecados. Então veja a interconexão aí, né? A graça, Cristo, cobre os pecados daqueles que se arrependem, cujos pecados são identificados pela lei de Deus. Depois nós vamos ver lá no capítulo 14 de Apocalipse, né, a pregação que a igreja, né, deve proclamar nesses últimos dias, que são as 3 mensagens angélicas. Elas começam com o evangelho eterno. Então nunca será demais enfatizar que o Apocalipse e a Bíblia são, né, um livro de graça, de salvação, pelos méritos de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João também, lá no seu Evangelho, capítulo 1, verso 29. Não é à toa, né, Michelson? Só para complementar, em 1 João, capítulo 2, verso 2, fala de Jesus. É ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E eu vou mais longe ainda. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? O que o publicano fala quando ele se aproxima? Ser propício a mim, pecador. Não é à toa que essa palavra ela aparece bastante e ela está sempre ligada à graça oferecida para um ser humano que é impotente para fazer algo por si mesmo, mas que tem acesso. Isso é muito bonito. Só uma frase aqui. O Deus retratado na Bíblia e no Apocalipse é um Deus pessoal e acessível. Não é um Deus vingador que precisa ter a sua ira aplacada por obras, como o paganismo instituiu e uma parte da tradição religiosa incorporou. Muito bom. Nós veremos, como eu disse mais adiante, em outros capítulos, né, lances do santuário. João verá, numa visão posterior, o santuário aberto e lá ele vê a Arca da Aliança. Portanto, não há dúvida realmente de que há um santuário no céu. Se você tem dúvida quanto a isso, eu o convido a ler, estudar o livro de Hebreus. Ali Paulo faz um sermão, né, na verdade, em que ele compara as realidades terrenas, o santuário terrestre, o sacrifício de animais, o sacerdócio humano, com as realidades infinitamente superiores celestiais, com o sangue de Cristo, Jesus como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né, tudo isso. Então, Hebreus capítulos 8 e 9 especialmente, né, falam da realidade desse santuário celestial, do qual o terrestre era apenas uma figura, apenas uma representação, uma sombra, como diz Paulo, né? Então, embora o santuário terrestre tenha ficado realmente no passado, tenha encontrado o seu cumprimento, né, em Cristo na cruz, estudar esse assunto nos ajuda a entender aquilo que Jesus faz hoje no céu em nosso favor. Eu quero concluir esse vídeo com um texto muito bonito em que Paulo diz assim: acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono de graça para encontrarmos então ali a propiciação, né, a graça, a salvação. É essa a mensagem central do santuário e com certeza também essa mensagem central do Apocalipse. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.